Shabbat Shalom, gente, aqui nós na Beit no Friburgo, vamos fazer agora a leitura da Parashá no serviço da manhã, leitura da Parashá Nitzavim, a leitura pública da Torá, a Parashá Nitzavim, ela é a 51ª do ciclo de Parashá, de Parashiot anuais. Então a gente tem aqui hoje, vamos fazer a leitura, vamos fixar nosso estudo na 7ª leitura, porém vai ser feita a leitura aqui, algumas partes que já lemos, vamos revisar aqui, gente, o que lemos na semana, quando começou a Parashá. Nessa semana, na Parashá, nós lemos sobre a segunda aliança, a qual diz assim, versículo 29 em diante. Deuteronômio 29, versículo 9, começamos assim a Parashá da semana. Vós todos estáis postrados hoje diante de Deus, vosso Deus, os líderes de vossas tribos, vossos anciãos, vossos chefes de polícia, todo homem israelita, crianças, vossas mulheres, teus convertidos, que em teu acampamento, inclusive teus lenhadores e teus tiradores de água, para encontrar em uma aliança com Deus, teu Deus, o juramento de que Deus, teu Deus, faz hoje contigo, para hoje te estabelecer como seu povo, de modo que ele seja teu Deus, como ele falou a teu respeito e como jurou a teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Eu não estabeleço esta aliança e este juramento somente convosco, mas com aqueles que hoje estão postados aqui conosco, diante de Deus, nosso Deus, e com os que hoje não estão aqui conosco. Porque sabeis como habitamos no Egito, como passamos através das nações que conquistastes, vis que seus ídolos abomináveis, repugnantes, de pau e pedra, prata e ouro, que com eles estavam escondidos. Talvez haja entre vós, homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie hoje de Deus, nosso Deus, a ir adorar as deidades daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza cicuta e absinto. Ao ouvir as palavras desse juramento, poderá abençoar-se em seu coração, dizendo, mesmo que siga os desejos do meu coração, consequentemente, Deus adicionará bebedeira à punição, sede. Deus não desejará perdoar-lhes, pois então a ira de Deus e o seu zelo fumigarão contra aquele homem, e toda a maldição escrita nesse rolo descerá sobre ele, e Deus apagará seu nome de debaixo do céu. Deus o separará de entre as tribos de Israel para o mal, em conformidade com todas as maldições da aliança escrita neste rolo da Torá, uma geração posterior, vossos descendentes que surgirão depois de vós, juntamente com o estrangeiro que vier de alguma terra longínqua, ao ver pragas daquelas terras e as doenças que Deus lhe terá infligido, enxofre e sal, toda a terra foi queimada, não pode ser semeada, nem produzir nada, nem sequer grama brotará dela. Assemelha-se como Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Admá e Seboim, em sua ira e sua fúria. Todas as outras nações dirão, por que Deus fez isso a essa terra? Os causou essa ira grande e furiosa? Dirão, porque abandonaram a aliança de Deus de seus antepassados, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Mas foram e serviram outras deidades, prostrando-se diante deles, deidades que nunca tinham conhecido, que designaram para eles. A ira de Deus se acendeu contra aquela terra, trazendo sobre ela toda a maldição escrita nesse livro. Deus os expeliu de sua terra com ira, fúria e grande indignação. E os lançou para outra terra, como estão hoje. São para Deus as coisas ocultas, são para Deus, nosso Deus. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, eternamente,
para cumprir todas as palavras desta Torá. Quando todas estas coisas que sobrevierem, a bênção, a maldição que coloquei diante de ti, tu considerarás em teu coração, entre todas as nações para as quais Deus, teu Deus, que terá banido, e voltarás para Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e escutarás sua voz em conformidade com tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos. Então Deus, teu Deus, fará voltar teus exilados e terá piedade de ti. Novamente, te reunirá de todas as nações pelas quais Deus, teu Deus, te dispersara, de teus exilados, na extremidade do céu. Deus, teu Deus, dali te ajuntará e dali te tomará. Deus, teu Deus, lhe terá terra de que se apossaram teus antepassados, e te apossarás dela, e eles será melhor para ti, e te fará mais numeroso do que foram teus antepassados. Deus, teu Deus, circuncidará o teu coração, bem como o coração de tua descendência, amar Deus, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, pela tua própria vida. Deus, teu Deus, então colocarás todas as suas maldições sobre teus inimigos, sobre aqueles que te odeiam, que te perseguiram, visto que tu voltarás obedecendo a Deus e cumprindo com os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. Deus, teu Deus, te fará superabundante em toda obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Bom, pois Deus novamente se alegrará contigo para fazer o bem, como se alegrou com teus antepassados, quando obedeceres a Deus teu Deus, guardando seus mandamentos, seus decretos escritos nesse rolo da Torá, e quando voltares para Deus teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Porque este mandamento, sobre o qual te ordeno hoje, não está distante de ti, não está longe, não no céu, para dizeres que subirá por nós ao céu e atinarás a nós para expor a nós de modo que possamos cumpri-la. Está além do mar, para dizeres quem passará por nós ao outro lado do mar e atinará a nós para expor a nós de modo que possamos cumpri-la. Porque esta coisa está muito longe de ti, em tua boca, em teu coração, para que possas cumpri-la. Coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, que te ordeno hoje, que ames a Deus teu Deus, ande em seus caminhos e guarde seus mandamentos, decretos e normas. Viverás, aumentarás, e Deus teu Deus te abençoará na terra em que está entrando a fim de possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não escutares, e te desencaminhares, e te prostrares diante de outras deidades, e as servires, eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não perdurareis na terra para a qual atravessarás o Jordão, a fim de nela entrar e a possuir. O céu e a terra invoco hoje como testemunhas a vós. Coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, a fim de que tu e tuas descendências vivas, amar a Deus teu Deus, obedecer-lhe e ligar-te a Ele, pois Ele é tua fonte de vida, a fonte da extensão de teus dias, é que Ele permite habitar na terra que jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que lhes daria. Então, gente, aqui nessa paraxá, Nitzavim, como nós já falamos bastante essa semana, essa paraxá vai relatar como se fosse uma segunda aliança, porque Hashem deu uma aliança no Monte Sinai, né? Aqui é como se fosse uma renovação da aliança. Por quê? Quando o povo judeu, né, aqueles que já morreram no deserto, aqui Moshe Rabbeinu já estava no seu discurso de despedida, né? É o seu último dia de vida, seu discurso de despedida, que acontece aqui na nossa paraxá, nessa leitura, que na paraxá que Tavô, Moshe tinha falado 98 maldições, se o povo desobedecesse, desonrasse a Torá, ia parar no exílio, ia ter vários castigos. E essa paraxá Nitzavim,
né, veio falando a importância deles, de todos estarem juntos, de todos estarem de pé, de todos estarem firmes. Tanto que relatando aqui, vós hoje estáis todos postados hoje diante de Deus, quer dizer, todos de pé, junto, falou de todas as classes judaicas, de todas as classes, relatando como se eles fossem um só, não importa se era líder ou se não era líder, aquele que tinha da classe mais alta a da classe mais baixa dentro do povo, todos estavam ali juntos, firmes como um, e achei estabelecendo a sua aliança com eles. E nessa estabelecendo uma aliança, falando aqui com eles, né, para eles não voltarem aos ídolos das nações, para não ser seduzido pelos aqueles ídolos, né? As promessas que Hashem prometeu de felicidade, eles cumprindo as bênçãos, né? Porque foi dado aqui as bênçãos no Monte de Gerizim, né? E as maldições no Monte Ebal, e Hashem estava falando acerca do cumprimento da Torá, né? Eles ouvindo a Torá, né? Ouvindo a Torá, né? E colocando em tudo um propósito divino de servir a Hashem. E aqui, vamos chegar aqui na sétima leitura, está falando, vê, coloquei diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e a morte resultam da escolha do bem e do mal, respectivamente, como diz aqui, viste o que eu te ordeno hoje, ames a Deus, teu Deus, e ergue seus caminhos, e guarde seus mandamentos, decretos, normas, sendo isso, e seguires a esse rumo, viverás, aumentarás numericamente, e Deus, teu Deus, te abençoará na terra que está entrando a fim de possuí-la, sendo isso a vida. Então, quer dizer, Deus está colocando aqui, né, através de Moshe Rabbeinu, aqui uma ordem divina acerca do livre-arbítrio, e dando a eles a condição de escolha. O livre-arbítrio, né, o livre direito de escolha. Vamos falar aqui um pouquinho dessa parte de livre-arbítrio, dentro do livro, O Caminho de Deus. O porquê o livre-arbítrio? Porque eu achei que está deixando essa condição para o homem. Vamos ver aqui o porquê. Como mencionamos antes, o ser humano é a criatura criada com o propósito de se aproximar de Deus. Ele é colocado entre a perfeição e a deficiência, com o poder de alcançar a perfeição. No entanto, o homem precisa atingir essa perfeição através do seu próprio livre-arbítrio e desejo. Se ele fosse obrigado a escolher a perfeição, então, na realidade, ele não seguiria seu próprio dono. Ele não seria seu próprio dono. A finalidade de Deus não seria cumprida. Logo, foi necessário que o homem fosse criado com livre-arbítrio. Assim, as inclinações do ser humano ficam equilibradas entre o bem e o mal. Ele não é forçado a tomar nenhuma das duas direções. Ele tem o poder de escolha e pode escolher qualquer um dos dois lados, conscientemente e voluntariamente, assim como pode possuir qualquer um dos dois. Portanto, o homem foi criado com bom impulso e exertove, e mau impulso e exará. Ele tem poder de inclinar-se para a direção e que desejar, para que essa meta fosse melhor realizada. A suprema sabedoria determinou que o ser humano fosse composto de dois elementos opostos. São eles sua alma pura e espiritual e seu corpo físico não iluminado. Cada um deles é atraído pela sua natureza, de modo que o corpo inclina-se para a matéria, enquanto que a alma tende para o espiritual. Então os dois estão num constante estado de batalha. Se a alma prevalece, ela não somente se eleva, como também ela eleva o corpo, e consequentemente o indivíduo atinge a perfeição, para qual estava destinada. Pelo contrário, se ele permitir que o corpo físico predomine, então, além de rebaixar o seu corpo, ele também estará degradando a sua alma. Tal indivíduo torna-se desmerecedor da perfeição, e assim ele se divorcia de Deus. Todavia, ele ainda tem a capacidade de submeter seu impulso físico à sua alma, ao seu intelecto, e atingir a perfeição. A bondade de Deus determinou que existia um limite ao esforço humano necessário para atingir a perfeição. Após esse período de esforços, está completo, e ele alcança o seu nível de perfeição, então pode desfrutar por toda a eternidade. Portanto, Deus criou dois períodos distintos, um como tempo da aquisição e outro com o tempo do recebimento da recompensa. Como regra geral,
Contudo, aquilo que é pertinente ao bem é sempre maior. Assim, o perigo da aquisição é limitado e não dura além do que a sabedoria de Deus determinou como adequado para a sua finalidade. Por outro lado, o perigo da recompensa é limitado. O homem continua obtendo o prazer de sua perfeição atingida por toda a eternidade. O que Hashem estava querendo do povo de Israel? Que eles atingissem um nível de perfeição. Um nível através das próprias escolhas deles. A gente está colocando aqui para que eles escolhessem o bem, escolhessem a vida, escolhessem aquilo que daria condições de eles se levarem e elevarem o mundo. Era o último discurso de Moshe Rabbeinu. Eles estavam para atravessar o Jordão. E lá ele ia enfrentar muitos desafios na terra de Canaã, porque a terra de Canaã estava habitada por povos idólatras, povos feiticeiros, povos que lidavam com a idolatria muito grande. Mas o povo de Israel tinha que resistir à idolatria, tinha que vencer a idolatria, né? Muitas idolatrias naquela terra. E ele, aqui Moshe estava falando, olha, se privem, se guardem desses males, mas vocês têm esse direito de escolher entre o bem e o mal, né? De vocês se aumentarem, de vocês ter vida, de vocês não serem feridos pelos seus inimigos, de vocês não passarem aperto na mão das nações, de vocês não serem exilados, mas a escolha é de vocês. Então, Hashem deixou aqui o livre-arbítrio, porque Deus não quer que o ser humano seja robô. Deus não queria que o povo de Israel fosse robô, né? Então, o ser humano não pode ser robô. Ele foi criado com livre-arbítrio, com livre direito de escolha. Então, quando o povo de Israel escolhesse sempre o lado bom das coisas, quer dizer, a prática das mitzvot, o serviço divino, fazer a vontade de Hashem, cumprir o propósito ao qual foi dado a eles, com uma missão muito importante, a qual Deus designou, os separou no Monte Sinai, com uma nação sacerdotal, eles iriam ser abençoados, iam ter abundância, ia ter multiplicação, a terra daria o seu fruto, né? A chuva ia vir no seu tempo, tanto em ouro como malcoche. Então nós vemos aqui que Moshe estava preparando esse discurso, né, para que eles ficassem firmes, ficassem de pé, não ficassem privados e com medo do que eles iam enfrentar, do que eles tinham que passar. Então está aqui a nossa paraxá dessa semana, deixando para nós que estamos aqui nesta manhã na Beit Noa Friburgo, o direito de escolher entre o bem, escolher entre o mal. Nessa paraxá, Nitzavim é sempre lida nos dias antecedente de Rosh Hashanah, uma semana, um Shabat antecedente a Rosh Hashanah. Estamos nesse Shabat, né? Nesse último Shabat antes de Rosh Hashanah, e que é a cabeça do ano. Então, com esse direito de escolha, que possamos ter boas escolhas, que possamos escolher o bem, escolher praticar as mitzvot. O povo judeu, seus 613 mandamentos. Nós, Benei Noa, né, os justos entre as nações, que possamos escolher o bem, guardar nossas 7 mitzvot Benei Noa, estudando, se aprimorando, porque ninguém guarda, ninguém consegue honrar se não estudar, se não se dedicar. E como diz Piquet, né, a recompensa é proporcional ao esforço, que possamos nos esforçar, que possamos nos dedicar, porque nesse Rosh Hashanah queremos o quê? Que nosso nome seja escrito no livro da vida, queremos um ano bom e doce. Então está aqui essa paraxá vem nos advertindo: escolha o bem, escolha a vida, não escolha a morte, escolha ser justo, escolha ser reto, não escolha ser infiel, não escolha ser prudente. Então está aqui nosso direito de escolha, que possamos escolher o lado bom, cumprir as mitzvot, para que possamos o que? Trazer luz para o mundo, para que possamos o que? Ser luz neste mundo, propagar o verdadeiro monoteísmo, e assim possamos ter neste mundo sendo cumprido o propósito divino, de aqui ser a morada de Hashem, de aqui ser a habitação de Hashem, e que toda a carne verá a glória de Hashem. Então, para terminar esta paraxá, aqui o que diz o nosso Rebbe de Lubavitch acerca de tudo isso que estamos falando nesta paraxá. O livre-arbítrio e a recompensa.
nem sempre é evidente que o bom comportamento conduz à vida, à bênção, enquanto o mau comportamento, as maldições e a morte. Isso nos permite ter a liberdade de escolher ser bons. Se fosse sempre nítido que o bom comportamento levasse a bênção à vida e que o mau comportamento oposto, qual outra opção teríamos além de ser bons? Isso daqui é para a gente refletir, porque embora tudo isso aconteça, no mundo há pessoas perversas que se dão bem. Por que isso? Porque há pessoas perversas que se dão bem e porque há pessoas boas que parecem que estão passando tanta dificuldade, tanta pena. Por que isso? Porque as pessoas boas neste mundo estão sendo purificadas para que não venha passar por processos difíceis no guerrilhão. E as pessoas más que têm sucesso nesse mundo, o que acontece com elas? Elas desfrutam de bem, desfrutam de bonança, desfrutam de largueza, mas, no fim de tudo, essa é a recompensa deles, esse mundo. É como se esse mundo fosse criado para eles. Essa é a recompensa deles. Mas aqueles que são bons, aquele que pratica as mitzvot, aquele que anda no caminho reto, correto, muitas vezes parece que as coisas dão errado, parece que as coisas não dão certo, passa por enfermidade, dificuldade, perde alguma coisa, mas o que acontece com ele? Ele tem uma esperança muito forte e o seu sofrimento, as suas dores, é aqui nesse mundo, porque a maior recompensa está reservada para os justos, o que? No mundo vindouro. No mundo vindouro. Então, gente, que possamos ficar firmes. Se você vê alguém que é perverso, má, faz atrocidade, né, pratica injustiça, ele pratica idolatria, né, se dá bem, blasfema de Deus, se dá bem, né, se ele é um assassino, se dá bem, se ele é um ladrão, se dá bem, né, se ele é um adúltero, né, é um pederasta, se dá bem, deixa porque o caminho dele é nesse mundo. Mas quando partir daqui, você acerta a conta, a gente sabe disso, porque a medida de Deus é a felicidade dele nesse mundo. Faz o ser humano sofrer, animais sofrer, nas demais decretos para o mundo. A conta vai ser grande. Não pratica justiça, não estabelece justiça, é parcial. Deixa. Se alguém, às vezes está sofrendo, passa enfermidade, passa dor, passa por alguma coisa, mas está praticando mitzvah de uma forma assíria, correta, não tem problema, fica tranquilo, porque isso é refinamento, isso é purificação. Hashem é aquele que faz tudo certo, porque ele quer que o homem sempre escolha o bem. Muitas vezes é um teste na nossa vida, para que possamos, não vamos olhar para o erro daquele, para o bom da vida daquele que está praticando o erro e está se dando bem. Não, vamos continuar seguindo o nosso caminho. O fato de sermos bons nem sempre nos conduz às bênçãos ao mesmo tempo, nos permite, nos força a fundamentar nosso relacionamento com Deus sobre uma base mais profunda. Por esta razão, e um nível mais profundo, Deus nos pede aqui, através de Moshe, escolher o bem por si mesmo, em vez de alguma expectativa da recompensa material como consequência do bem, inclusive como podemos ver com clareza que ser bom traz resultados favoráveis. Ser bom traz resultado favorável. Ainda que não seja de imediato, ou seja, de médio a longo prazo, mas o importante é ser bom. Ser bom é o quê? É cumprir mandamento. Porque não adianta o ser humano falar que é bom, mas não cumpre o mandamento da Torá, não cumpre as mitzvot. Porque o único caminho que pode levar o homem a Hashem é se conectando a Hashem através das mitzvot. Porque o ser humano pode ter a melhor das intenções, mas se não pratica as mitzvot, ele, segundo Maimônides, segundo os sábios, não é considerado nem justo entre as nações. Então, gente, temos o direito de escolha. E muitas vezes a Hashem testa a nossa fé, a nossa emuná, a nossa condição, a nossa crença. Lembrando que quando o nível espiritual, quando levamos a nossa alma, o corpo ele se eleva. Mas quando o corpo ele se eleva
através das coisas físicas, luxúria, prazeres, blasfema, essas coisas, a alma é degradada. É como se fosse um vivo, está vivo no corpo, mas a alma está morta. É um vivo morto, é um zumbi na terra. Baruch Hashem, que estamos aqui hoje, servindo a Kadosh Baruch Hu, honrando Hashem, temendo Hashem, uma expectativa de ter um ano bom e doce. Está chegando, falta poucos dias para Rosh Hashanah, né? Hoje 27 de Elul, Shabbat, a última paraxá de consolo, a sétima daquelas que viemos desde o começo de Elul. Essa é a sétima paraxá, né? Daquelas de consolação, né? Então, temos a fitará de consolo que vai ser lida daqui a pouco. Que possamos nos firmar cada dia mais nesse preceito, para que termos um ano bom e doce. Então, Kikvá, Hakmatová, que possamos ter o ano, que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, para o ano, Leshaná, Tová, para um ano bom e doce. Que Hashem nos ajude, que possamos ter anos melhores, dias melhores, com a ajuda de Hashem, e através da Paraxá, escolher sempre o bem e nunca o mal. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Mashiach já. Essa Paraxá de Shabbat, gente, antes de Rosh Hashanah.